Muita gente parece ficar paralisada no passado. Eu não sei se esse é o seu caso, mas isso é muito comum. É muito comum. Aquele passado paralisante por algum motivo, talvez algum trauma, um relacionamento passado, alguma espiritualidade vivida, talvez algo que te prendeu naqueles tempos lá atrás. Talvez sejam más lembranças, às vezes são boas lembranças. Existe sim aquela nostalgia, aquele pessoal que pensa que tudo que aconteceu no passado é melhor do que no presente. E sim, de fato, tem coisas muito boas que aconteceram no passado e que continuam aí, talvez sejam coisas atemporais que foram feitas e que continuam aí para a gente apreciar, mas isso não significa que a gente tem que viver a nossa vida sempre preso ao passado. A gente pode seguir adiante. A gente precisa seguir adiante. A vida não espera. As coisas vão se modernizando. Novas tecnologias chegam e a gente precisa se adaptar. Não estou falando para você ser uma pessoa totalmente... aquele pessoal que é obcecado por tecnologias, que tem aquela obsessão por novidades e tal. Mas também você não precisa ser aquela pessoa obcecada com o passado. Aquele pensamento que se transforma até em pensamentos políticos, muitas vezes reacionários, algo utópico de que vai resgatar um passado que foi e que sempre será melhor do que o presente, trazer essa redenção com base no passado. E às vezes a gente precisa ser realista e as coisas não acontecem dessa maneira. Muitas coisas vão se tornando novas e diferentes, e a gente pode usar sim exemplos do passado para fazer coisas novas e diferentes e se inspirar naquilo que deu certo, mas também não podemos nos prender. Principalmente nos prender na culpa, principalmente nos prender naquilo que nos trava totalmente. E eu sei que tem muita gente que fica ali imergido em culpas, em sentimentos ruins e não consegue avançar porque algo aconteceu no seu passado. Porque você foi uma pessoa assim, porque você foi uma pessoa assado. Gente, vamos parar para pensar. Dá para melhorar. Dá para seguir adiante. Eu vou ler 3 versículos bíblicos e vou comentar eles brevemente aqui com vocês, para que vocês consigam enxergar algo que Deus pode fazer na sua vida e algo que Ele fez na vida de outras pessoas e se inspirar. Beleza? Vamos lá, olha só o que está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Estou lendo a versão NVT. Isso significa que quem pertence a Cristo se tornou uma nova pessoa. A vida antiga acabou e uma nova vida teve início. Então aqui um ponto muito importante para você parar para pensar. A vida antiga acabou e uma nova vida teve início. Aqui Paulo, está falando a respeito do ministério de reconciliação em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. A partir do momento em que você foi salvo ou foi salva, aquelas coisas do passado ficaram no passado. Cristo te perdoou dos seus pecados, e por que você não se perdoa? Às vezes você está preso ou presa lá atrás por coisas que você não se perdoou, mas Cristo já te perdoou. Então você precisa se livrar dessas amarras, dessas raízes, dessas angústias que te tornam mais vagarosa no desenvolvimento da sua vida, ou que te torna mais vagaroso no desenvolvimento de sua vida. Paulo foi um homem que fez coisas ruins, que comandou perseguição. Gente morreu por causa de Paulo. E olha só o que ele escreve lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Ele está falando que não alcançou algo que ele ainda queria, a plenitude em Cristo Jesus. Mas olha só o que ele diz: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o fim da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo
Jesus. Então, ele já não olha mais aquilo que ficou no passado. Paulo poderia se remoer de culpa pelas coisas que ele fez. Paulo, às vezes, já disse: eu sou o pior dos pecadores, eu persegui a igreja. Ele sabe daquilo que ele fez, ele tem consciência. Talvez por personalidade, ou talvez por uma renovação do Espírito Santo, ou talvez pelas duas coisas, Paulo conseguiu vencer aquele passado e conseguiu seguir adiante. Olha o que ele disse: eu esqueço daquilo que foi no passado e olho para o que está diante para que eu consiga progredir. E outra coisa, ele concentra todos os esforços dele nisso, então precisa de esforço. Precisa de raça, de gana para você conseguir sair desse lugar de aprisionamento, para você conseguir sair do passado, para você conseguir se libertar de uma certa nostalgia aprisionante ou de pensamentos frustrantes que te aprisionam. Então para pensar nisso, é importante. Para finalizar, em termos de leitura bíblica aqui, Isaías 43, versos 18 e 19. Mas esqueçam de tudo isso, de coisas ruins que aconteceram aqui, o profeta está falando. Não é nada comparado ao que vou fazer. Isso é o profeta ecoando a voz de Deus, transmitindo uma mensagem do próprio Deus para o povo de Judá, no caso. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já começou. Não o percebe? Abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. Então, olha a promessa que Deus fez para o povo de Judá naquele tempo, aquele povo desobediente, aquele povo que cometeu muitos erros no passado. Aqui nós temos uma esperança profética para o povo de Judá. Um povo que cometeu erros, que cometeu idolatria, que fez muitas coisas que desagradam ao Senhor. Mas Deus, mesmo assim, promete para eles restauração. E da mesma forma, Ele promete para a gente restauração para a nossa vida. Eu vou fazer coisas novas, eu vou abrir caminhos no seu deserto, eu vou fazer rios fluírem de terras secas, rios de água viva. Pare de ver só daquele lado humano, de que, Deus vai trazer uma novidade na minha vida, vai ser algo impactante. Comece a enxergar de maneira espiritual Deus abrindo a sua mente, o Espírito Santo transformando você. Se permita viver isso daí, meu irmão e minha irmã, porque é algo maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Então, pense nisso tudo que eu estou te falando. Não fique presa no passado. Às vezes você pode ir lá e recordar como se fosse uma biblioteca, abrir um livro de algo que aconteceu para que você conheça o passado, conheça a história e não cometa ali os mesmos erros. Mas não deixe que ele te aprisione, que ele te coloque num lamaçal de culpa. Esse lugar não é para você. O que Deus tem para você é muito melhor. E creia que Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar o seu coração. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu fico muito feliz, te agradeço demais. Eu vou pedir para você se inscrever neste canal, compartilhar essa mensagem, ajudar esse canal a crescer e também ajudar alguém que talvez esteja preso no passado. Recomende esse vídeo, fala assim, assiste esse vídeo todo, esse vídeo é para você. Não sai no meio da conversa, não. Vamos assistir, vamos entender tudo que está sendo dito aqui. Beleza? Essa conversa aqui é para te trazer paz. A proposta desse programa, dessa conversa, é te trazer paz. É te ajudar a sair desse lugar ruim, desse lugar que às vezes parece te travar. Também deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, às vezes precisa de um pedido de oração. Vamos formar uma comunidade aqui em torno da palavra de Deus. Amém? Então eu vou te pedir para você nos seguir nas nossas outras redes sociais, @o Projeto Celeiro. Assista outros vídeos aí neste canal que podem ser bênção para você. Basta você ir em vídeos, você vai ver uma série de vídeos ali que podem ser bênção para a sua vida. Só escolher o tema que vai falar melhor com você. Amém? Tem músicas também, músicas
que são clássicos aí do meio cristão, tem músicas que também são autorais, então aproveite essa biblioteca de conteúdos que a gente tem aqui e compartilhe isso com mais pessoas. Que Deus te abençoe muito, a gente se vê em breve.